Nós vamos começar nesse espaço entre o triângulo do seu lado esquerdo e esse desenho maior. Pode ser do centro, pode ser da lateral, a maneira que você achar mais fácil. A quantidade de linha também, você pode escolher trabalhar com linhas grandes ou pequenas, dependendo da facilidade que você tem para bordar. Então, vou aproximar bem. A partir desse bloquinho aqui da horizontal, você tem esse furo que fica no centro aqui da linha. A linha tem 5 furos de comprimento, então você tem aqui o terceiro furo. Nessa mesma reta, você vai pular 3 furos e sair de baixo para cima do furo 4. Então, nessa mesma reta, pula 1, 2, 3 e sai de baixo para cima do furo 4. Ele fica na mesma reta aqui do segundo bloquinho. Sai de baixo para cima. Eu vou deixar um pedaço de linha para depois mostrar para vocês como a gente começa a fazer o outro lado desse modelo com a linha que você deixou reservada. Mas aqui você pode fazer o arremate e depois começar com uma nova linha, de maneira que você acha mais fácil. Nós vamos fazer o ponto sempre pulando um furo em diagonal, entrando no próximo. Depois você pula o furo em linha reta e sai no próximo. Agora do outro lado. A partir desse furo, você pula um furo em diagonal, entra no próximo e depois em linha reta, pula um furo, sai no próximo, que vai ser o mesmo furo da outra carreira. Então, aqui já fica mais fácil, ó. Você pula um furo, entra no próximo em diagonal e sai no mesmo furo, ó, da linha da outra carreira. Agora, de novo, ó, em diagonal, pula um furo, entra no próximo e sai na mesma linha da outra carreira. Então, é só esse primeiro fio aqui que você precisa tomar mais cuidado. E agora é só repetição. Em diagonal, pula um furo. Quem tem dificuldade em contar diagonal, um furo para baixo, um furo para o lado. Pula um furo em diagonal, borda no próximo, sai na carreira ao lado. Você vai seguir esse passo a passo até você contar aqui 5 fios. Então, pula o furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Pula o furo, entra no próximo, sai da carreira ao lado. E vai fazer essa sequência até você contar 5 fios. Então, aqui eu já tenho 4 fios. Você precisa ter 5 fios dos dois lados. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4. Vou fechar os 5 agora. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Ainda preciso fazer mais um aqui. Nesse último fio, ó, a gente ainda faz a mesma contagem, ó. Pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Então, fiquei aqui com 2 linhas de 5 fios, ó. 1, 2, 3, 4, 5, sempre pulando um furo. Agora, nós vamos fazer uma linha reta, só que ainda seguindo essa mesma sequência. Você vai pular um furo em linha reta agora. Pula o furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado, do mesmo furo da outra carreira. As linhas vão se seguindo. Pula o furo, entra no próximo, sai no mesmo furo da carreira ao lado. E vamos seguindo esse passo a passo até a gente fazer uma carreira reta de 10 fios. Então, pula o furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Vai fazer isso até você contar aqui 10 fios. Aqui eu vou fechar o fio 10, só que agora eu não vou entrar no mesmo furo da carreira ao lado. A gente vai ter uma mudança aqui na passagem. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando você fechar o fio 10, a carreira de baixo, nós vamos começar a subir em diagonal os 5 fios, igual a gente fez aqui, ó. Então, embaixo desse desenho maior, nós vamos ter uma linha de 10. E entre um desenho e outro, nós vamos ter uma ponta em diagonal. Quando você terminar esse último fio, para a gente conseguir continuar esse desenho, você primeiro em diagonal, a partir desse furo, você vai pular um furo em diagonal, sair no próximo, voltar para o mesmo lugar e agora sair no furo de cima. Então, antes de começar a seguir a contagem diagonal, você precisa fazer esse passo a passo
porque senão, quando você começar o desenho, as linhas não vão se encontrar. Então, fechou o último fio, pula um furo, sai no próximo e volta para o mesmo lugar. Voltou para o mesmo lugar, sai na reta da outra carreira. E agora começa o mesmo passo a passo. Pula um furo, entra no próximo em diagonal, sai no mesmo furo da carreira ao lado. Então, se você não tivesse feito essa contagem, você não ia ter essa linha para fazer aqui o desenho. E de novo, vamos fazer aqui 5 fios. Pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo, ó, que é o mesmo furo da carreira ao lado. Pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Vamos fazer isso 5 vezes. Vou fazer agora o fio 5, ó. 1, 2, 3, 4, vou fazer o 5. E aqui embaixo, ó, eu já tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5. Como eu já tenho 5, eu vou fechar o último, nós vamos mudar de direção. A gente tem 5 de cada lado aqui. Para mudar de direção, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo. Então, vou fechar aqui o fio 5, pulo o furo, entra no próximo. Só que ao invés de sair na carreira ao lado, você vai pular o furo, sair no próximo, também na diagonal. Então, você fecha o fio 5, pula o furo, sai no próximo, volta para o mesmo lugar. E agora sim, você vai sair na carreira ao lado. Então, volta para o mesmo lugar, sai na carreira ao lado, no mesmo furo. E agora volta a contagem. Pula o furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Pula o furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Então, é só esse detalhe que você precisa tomar cuidado. Chegou na ponta, vai virar a direção, você precisa fazer aquela contagem primeiro. Senão, o seu desenho não vai ficar encaixado. Então, aqui eu já fiz, ó, 3 fios. Pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Já tenho aqui 4 fios, vou fazer o fio 5, só que aqui eu tenho 4, eu não tenho 5 ainda. Então, preciso fazer mais um desse lado também. Os dois lados precisam ter 5 fios. Só que agora a gente já tá na direção do desenho. Então, quando a gente vai fazer essa ponta, a gente não precisa fazer aquela contagem. Então, eu pulei um furo, entrei no próximo e já vou sair na carreira ao lado. E de novo, nós vamos fazer aquela linha reta, igual a gente fez aqui. E linha reta, pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Dessa vez, vão ser apenas 2 fios. Eu pulo o furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Já fiz 2 fios em cima, vou fechar o segundo fio aqui embaixo. Agora, a gente vai começar a diagonal de novo. Como eu vou fazer a diagonal, é aquele mesmo passo a passo. Fecha esse fio, pula um furo em diagonal, sai no próximo em diagonal, volta primeiro para o mesmo lugar, e agora sim você sai na mesma reta da carreira ao lado. E agora volta a mesma contagem. Pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. E vai fazer isso até você formar aqui os 5 fios. Vou fechar agora o fio 5. Chegamos no alto, vamos mudar de direção. Então, você fecha esse fio, pula um furo, sai no próximo, volta para o mesmo lugar. E agora sim, você começa a fazer a contagem. E você vai fazer isso em todo o comprimento. Essa carreira que eu vou começar a descer agora é a mesma aqui do início. Então, esse é o desenho que você vai fazer. Sempre entre um desenho e outro, que não importa a direção, você vai ter esse triângulo. Embaixo desse desenho, uma linha reta de 10, e embaixo desse desenho, uma linha de 2. Então, agora vamos fazer o outro lado, e eu também já vou mostrar para vocês, se acabar a linha no meio do trabalho, como você faz para iniciar uma nova linha. Se você fez o arremate aqui no início e vai começar uma nova linha, você já pode sair nessa ponta. E já vai começar o passo a passo que eu vou mostrar.
Se você dividiu a linha, você vai usar a mesma linha que você já está utilizando, essa linha já está aqui na ponta. Então, se você sair aqui, você vai desmanchar esse fio. Então, você vai fazer aquele mesmo passo a passo que a gente fez nos outros desenhos. Primeiro, pula um furo em diagonal, sai no próximo furo em diagonal, volta para o mesmo lugar. E agora sim você sai na carreira ao lado, no mesmo furo da carreira ao lado. E assim você já tem o fio para começar a sua carreira. Se não, você vai sair com o seu novo fio nesse mesmo furo, pula o furo e entra no próximo, fica com o fio igual esse, e depois pula o furo e sai no próximo. O mesmo passo a passo. A diferença é que você não precisa pular o furo, voltar para o mesmo lugar para depois sair nesse furo. Você já sai aqui, entra nesse outro furo e já sai na carreira ao lado. Depois que você fez essa passagem, você vai continuar o mesmo passo a passo. Pula o furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Eu deixei aqui a linha mais curta porque eu quero mostrar para vocês como iniciar uma nova linha. Se você estiver bordando o desenho, a sua linha ficou curta, você não tem mais linha para continuar. Você vai fechar esse ponto, então vou pular o furo, entrar no próximo. Onde eu ia sair se a minha linha não tivesse acabado? Eu ia sair na carreira ao lado. Então, eu vou fechar esse ponto. Vou fazer o arremate você pode fazer o nozinho, ou o avesso como fica. Para quem não conhece aqui o avesso, a linha reta tem esse avesso. E a linha diagonal tem esse, ó. Então, você vai poder fazer o arremate com o nozinho ou bordando as 4 tramas. O que você achar e fica mais bonito no seu trabalho. Eu bordo aqui 2 tramas em uma carreira, vindo na direção do bordado. Em uma carreira, agora na carreira ao lado, eu bordo mais 2 tramas. Sempre passando o fio por baixo do bordado. Então, está pronto aqui o arremate. Agora, eu vou começar uma nova linha. Então, aqui eu mostrei que a gente terminou esse fio e depois ia sair na carreira ao lado. Então, é aqui que você vai sair com a sua nova linha. Então, em qualquer lugar que você terminar, você vai sair no lugar onde você já ia sair se sua linha não tivesse acabado. Então, eu pulei o furo, entrei no próximo, sai na carreira ao lado. E continua do mesmo jeito. Pula o furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado e depois você faz o arremate de início também do mesmo jeito. Pula o furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado, pula o furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Eu vou mostrar uma vez aqui como começar a linha reta desse outro lado. Pula o furo, entra no próximo e agora você faz a contagem. Eu já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 fios. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, aqui falta mais um fio para completar os 5. Então, eu pulei o furo, entrei no próximo e saí da carreira ao lado. E agora, eu vou fazer aqui o fio 5. Pulo o furo, entro no próximo e ainda vou sair na carreira ao lado. Quando eu descer e for fazer a linha reta, eu continuo do mesmo jeito. Saio na carreira ao lado. E agora é a linha reta, porque é a ponta do desenho. Pulo o furo, ó, em linha reta, pulo o furo, entra no próximo. Sai na carreira ao lado. Pulo um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Vão ser 2 fios. Pulo o furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado, ó, em cima já tem 2 fios. E vou fechar o segundo de baixo. Pulo o furo, entra no próximo. Quando for começar a fazer a carreira em diagonal, você precisa fazer aquela contagem de novo. Fecha esse fio, a partir desse mesmo furo, em diagonal. Pula o furo em diagonal, sai no próximo, volta para o mesmo lugar, depois sai na carreira ao lado. E agora, você volta a mesma contagem. Pula o furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Aqui eu estou fechando o fio 5 da parte de baixo, então pulei o furo, entrei no próximo, vou sair na carreira ao lado. Já tem aqui os 5 fios e vou fechar o fio 5 da parte de cima. Pulo o furo, entrei no próximo.
Como eu vou mudar a direção, então agora eu pulo o furo, entro no próximo, ainda em diagonal do outro lado, volto para o mesmo lugar, agora sim saio na carreira ao lado e volta no mesmo passo a passo. Pulo um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado, até você descer aqui os 5. Desceu os 5, chegou na linha reta de 10, é só você seguir o mesmo passo a passo que eu mostrei aqui, só que ao invés de bordar 2, você vai bordar 10. E vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Agora, nós vamos fazer o ponto inclinado na parte de baixo, embaixo de cada uma dessas pontas. Então, em todas essas pontas, nós vamos fazer agora esse passo a passo que eu vou mostrar. Você tem o primeiro fio, aqui dessa carreira do lado esquerdo, você tem o primeiro fio, você vai sair de baixo para cima, no mesmo furo da parte de cima dele. Então, sai aqui, ó, no mesmo furo, deixa um pedacinho atrás para fazer depois o arremate. E é o mesmo passo a passo. Em diagonal, pulo um furo, entra no próximo. E em linha reta, pulo um furo, sai no próximo. E vamos fazer o mesmo passo a passo, ó. Pulo um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Pulo um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. E vamos fazer esse passo a passo até a gente bordar aqui 4 linhas nas 2 carreiras. E vou fazer agora o fio 4 aqui de baixo. Pulo o furo, entra no próximo. Como vou mudar a direção, é aquele mesmo passo a passo. Fecha esse fio em diagonal. A partir desse furo, pulo um furo, entra no próximo. Volta para o mesmo lugar. Agora sim, sai na carreira ao lado. E vai subir também os 4 fios. Pulo o furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Pulo o furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. E vem seguindo esse passo a passo, até você formar aqui os 4 fios dos 2 lados. Então, aqui já estou fechando o terceiro da parte de cima. E embaixo, ó, já estou fechando o 4º fio. E para encerrar, o último fio, ó, que também vai ficar unido com aquele primeiro fio do outro lado. Então, esse fio mais alto fica unido com a outra carreira e o outro não. Está pronto o passo a passo. Você vai fazer esse desenho em todas as pontas. Agora, nós vamos fazer uma florzinha no centro de cada um desses triângulos. Vou começar primeiro, ó, pela folha. Você escolhe essa ponta onde os fios se encontraram. Nessa mesma reta, você pula 2 furos, sai de baixo para cima no terceiro furo. Nós vamos fazer o ponto parecido com esse ponto inclinado que a gente acabou de fazer, só que ele é menor. Deixa um pedacinho atrás para depois fazer o arremate. Dessa vez, você não vai pular um furo. Você já entra no próximo furo e já sai um furo acima. Vai ficar menorzinho os fios. De novo, entra no próximo furo em diagonal. E agora sim, ó, sai na reta do outro furo, no mesmo furo. Entra um furo em diagonal, sai na outra carreira no mesmo furo. Do mesmo jeito, ó. Só que dessa vez você não pula um furo. Você só sai no próximo furo da diagonal e sai no mesmo furo da outra carreira. E fazendo, ó, esse mesmo passo a passo, olha que simples. Em cima, você vai ter 1, 2, 3, 4 fiozinhos. E embaixo, 1, 2, 3, 4, 5. Quando você fechar o fio 5 da parte de baixo, você vai fazer o mesmo passo a passo. Você sai um furo em diagonal. Volta para o mesmo lugar. E agora, sai na carreira ao lado. E agora, vamos fazer o mesmo passo a passo para o outro lado. Entra no próximo furo em diagonal, sai na carreira ao lado. Entra no próximo furo em diagonal, sai na carreira ao lado. E, de novo, a parte de cima vai ficar com 4 fiozinhos e a parte de baixo com 5. Em cima já tem os 4 fiozinhos e agora eu vou fechar o fio 5 aqui da parte de baixo. Está pronto. O arremate é o mesmo que você já escolheu para fazer o ponto inclinado, ou faz o nozinho, ou borda as 4 tramas.
O ponto ilhós e as folhinhas agora você vai fazer sempre com o mesmo arremate. Agora também vamos fazer a florzinha, que também é uma variação do ponto ilhós. Para ficar mais fácil, você vai escolher esse primeiro fio, daqui mais alto. Você conta um furo para cima, um furo para a direita. Sai de baixo para cima nesse furo. Deixe um pedacinho atrás para fazer o arremate. O arremate é o mesmo que você já está utilizando nos outros pontos, nas outras flores que você já fez aqui. Agora, a partir do centro aqui do desenho, você vai pular um furo e vai entrar no próximo. Aqui no alto, você vai sair um furo em diagonal e aqui embaixo sempre volta no mesmo lugar. Nós vamos fazer aqui 4 fios. Então, você sai um furo em diagonal, volta para o mesmo lugar. Mais um furo em diagonal, volta para o mesmo lugar. Fez 4 fios, vai mudar a direção. Você sai um furo em diagonal agora para o outro lado, ou conta um furo para o lado, um furo para baixo. E aqui embaixo continua voltando para o mesmo lugar. E nós vamos fazer mais 3 fios nessa outra direção. Um furo em diagonal, aqui no mesmo lugar, e uma última vez. Um furo ao lado, um furo abaixo, ou um furo em diagonal, e volta para o mesmo lugar. E faz o mesmo arremate que você já escolheu para fazer nos outros pontos. Então, você vai ter esse detalhe dessa florzinha no centro de cada um dos triângulos que você bordar. Agora, para encerrar essa parte de baixo, nós vamos fazer o ponto ilhós diamante que a gente já está acostumado a fazer nos nossos trabalhos. A partir dessa ponta mais baixa do triângulo, o triângulo do seu lado esquerdo, você vai ter um triângulo do lado esquerdo ou outro aqui do lado direito. A partir do triângulo do lado esquerdo, você tem essa ponta mais baixa, você conta 4 furos, somente os furos que não tem linha. Então, na mesma reta, ó, 1, 2, 3, 4, e depois vai sair com a sua linha um furo acima. Então, conta 4, ó, 1, 2, 3, 4, sai um furo acima. Agora, você vai começar a fazer o ponto ilhós diamante, aquele que a gente já está acostumado. Conta 5 para o lado, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ser o centro do ponto ilhós diamante. Para ficar mais fácil, eu vou mostrar 2 maneiras de você fazer o ponto ilhós diamante e depois você escolhe a maneira que você acha melhor. A partir desse furo, conta 5 para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Sai furo 5, contando esse que você está com a linha. Aqui é o centro do ponto ilhós, então você volta para o mesmo lugar. Agora, você conta 5 para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Volta para o mesmo lugar. E agora, 5 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. E volta para o mesmo lugar. Depois que você fez essa base com os 4 fios, nós vamos fazer os fios em diagonal que ficam entre esses 2 fios. Então, a partir desse fio mais baixo, você vai sair um furo em diagonal. Ou conta um furo ao lado, um furo acima. E volta para o mesmo lugar. De novo, um fio em diagonal, volta para o mesmo lugar. Mais um fio em diagonal, volta para o mesmo lugar. Então, você 3 fios de cada lado entre esses fios principais. Terminou os 3 fios desse lado, vai fazer agora do outro lado. A partir desse fio, um furo em diagonal, ou um furo acima, um furo para a direita. E vai fazer essa mesma contagem, fazendo aqui 3 fios, com todos os fios se encontrando no mesmo lugar. Terminou os 3 fios desse lado? Muda de lado. Um furo em diagonal, a partir da ponta mais alta, um furo em diagonal, ou um furo ao lado, um furo abaixo. Essa maneira é a maneira mais fácil para quem tem dificuldade em fazer o ponto em diagonal. Então, aqui você vai fazer... Então, aqui você já tem a base para fazer aqui os pontos em diagonal.
Então, fica mais fácil. E agora, vamos fazer o último lado. A partir desse furo, um furo em diagonal, ou conta um para baixo, um para o lado. É só você fazer essa mesma contagem nos 3 fios. Então, essa é a maneira mais fácil para quem se perde na contagem dos pontos em diagonal. Terminou todos os lados, você tem esse resultado. Então, para quem não conhece, esse é o ponto ilhós diamante. Ele é bordado em diagonal, sempre 5 fios de cada lado, com todos os fios se encontrando no mesmo lugar. Agora, nós vamos fazer o segundo ponto aqui do lado. Todos os pontos vão ficar unidos, então você sempre sai no mesmo furo, ó, do fio ao lado. Sempre nesse fio, na direção que a gente vai fazer do bordado. Começa fazendo a mesma contagem, 5 furos para o lado, contando esse que tem linha. 1, 2, 3, 4, 5. A partir desse passo a passo que eu vou mostrar agora, você vai fazer depois mais 2 pontos ilhós. Sempre começa saindo nessa ponta, contando 5 furos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ser o centro do ponto ilhós. E depois você escolhe se você vai preferir bordar da primeira ou da segunda maneira que eu vou mostrar. Escolhe a maneira que você acha mais fácil. Essa segunda maneira é a maneira tradicional que a gente borda. A gente já tem aqui o primeiro fio. A partir desse furo, sai um furo em diagonal. Volta para o mesmo lugar. Sai mais um furo em diagonal. Ou faz aquela contagem, um furo acima, um furo ao lado. E vai bordar aqui 5 fios. Então, tem aqui o terceiro, o quarto e o quinto fio. O quinto fio sempre vai ser daquele linha reta. Agora, muda a direção. Faz o fio da diagonal na outra direção. Volta para o mesmo lugar. E, de novo, vamos bordar aqui os 5 fios. Assim que você terminar o fio 5, a gente muda a direção de novo. Vamos fazer o fio em diagonal agora na outra direção. Sempre esse fio reto é o primeiro. Então, aqui já tem o segundo. Vou fazer agora o terceiro, ó, só sair um fio em diagonal. Ou um furo abaixo, um furo ao lado. A mesma contagem que a gente fez aqui. Terminou aqui um lado, vamos fazer o último agora. Já temos 2 fios prontos, é só fazer aqueles 3 fios entre um fio reto e outro. Então, esse passo a passo aqui, ele já é para quem tem mais facilidade em bordar o ponto em diagonal, porque senão você vai deixar o seu desenho torto. Então, você vai escolher a maneira que você achar mais fácil. Terminou esse desenho, sai na outra ponta, conta os 5 para encontrar o centro do ilhós, faz o mesmo passo a passo. E você vai formar aqui 4 pontos unidos. Assim que você terminar de bordar os 4 pontos, você tem esse resultado. O arremate, ele é bem simples. É só você passar a sua linha por baixo dos fios do bordado. Você vem passando a sua linha por baixo dos fios do bordado, você não pega o tecido, é só embaixo dos fios. E você vai fazer uma volta completa embaixo do seu ponto. Se você não sentir segurança, pode fazer mais de uma volta, mas o importante é você bordar no mínimo uma volta completa embaixo do ponto. Se precisar, você pode fazer arremate de início e fim embaixo do mesmo ponto. Aqui eu vou fazer, ó. Eu fiz 3 pontos, acabou minha linha, eu fiz o arremate. Comecei uma nova linha e vou fazer aqui o arremate de início e fim embaixo do mesmo ponto. E agora, para encerrar, nós vamos fazer as folhinhas. Você vai sair com a sua linha entre 2 pontos de ilhós, naquele encontro dos 2 fios. Deixa um pedaço de linha para fazer o arremate, e o arremate é o mesmo. Você vai passar com a sua linha por baixo do ilhós, fazendo no mínimo uma volta completa também com a linha da folhinha. Você vai contar 4 furos para baixo, a partir desse furo. 1, 2, 3, 4. Volta para o mesmo lugar. Agora, você vai fazer um furo em diagonal de um lado, ou conta um furo para o lado, um furo para cima. Volta para o mesmo lugar. E agora, para o outro lado. Um furo em diagonal, ou um para um lado, um para cima. Fez as 3 folhinhas de um lado, vamos fazer também para o outro lado. Volta para o mesmo lugar
e vamos fazer a contagem para o outro lado. 1, 2, 3, 4. Olha que fácil. Volta para o mesmo lugar. Vai fazer a folhinha de um lado, ou pode ser de um lado ou do outro, você não importa a ordem. Um furo ao lado, um furo abaixo, ou um furo em diagonal. Volta para o mesmo lugar. E agora o outro lado. Um furo ao lado, um furo abaixo. Terminou todas as folhinhas, você vai marcar o encontro do próximo ponto ilhosa. Encontro dos dois pontos. Só que antes você vem para o lado avesso. Nós vamos fazer aqui uma passagem por baixo do ilhós. Só para a sua linha, ó, não ficar com essa passagem feia por cima do ponto. Só que você pode reparar que nós temos um lado com 3 folhinhas e o outro lado com 2. E a gente vai tentar deixar o nosso avesso o mais parecido possível com o lado direito. Então, antes de fazer a passagem, você primeiro passa por baixo do lado que tem as 3 folhinhas. Passa por baixo dos 3 fios. E depois assim você vai ficar com os 3 fios, ó, dos dois lados, e depois você vai passar por baixo do ponto ilhosa. Vai passar por baixo do ponto ilhós. Assim que você passar pelos fios do ponto ilhós, você sai naquela marcação entre os dois pontos. E vai fazer o mesmo passo a passo. O seu avesso, ele vai ficar melhor ainda se você fizer sempre as folhas na mesma direção. Então, primeiro começamos a parte de baixo. Então, começa de baixo de novo. 1, 2, 3, 4. Volta para o mesmo lugar. Um ponto em diagonal de um lado, volta para o mesmo lugar. Um ponto em diagonal do outro lado, volta para o mesmo lugar. Agora, o outro lado. 1, 2, 3, 4, volta para o mesmo lugar. Um ponto em diagonal de um lado, volta para o mesmo lugar. Um ponto em diagonal para o outro lado. Vem para o lado avesso, do mesmo jeito. O lado de baixo ficou com apenas 2 fiozinhos. Então, passa por baixo dos 3 fiozinhos na parte de cima. Fiz a passagem também, ó, a parte de cima do ilhós. Então, aqui eu também faço a passagem pela parte de cima. Não é obrigatório você fazer dessa maneira, só que, ó, você fica com o avesso mais organizado. Mas se você vê que se você passar pela parte de baixo nesse ponto, vai ficar com o avesso mais bonito, você pode mudar. Aqui é só uma sugestão, eu faço desse jeito porque eu acho que o avesso fica mais organizado. Depois é só você entrar no encontro aqui do próximo ponto. E fazer o mesmo passo a passo. Fez a folhinha, nós vamos fazer o arremate aqui da última folhinha. E do mesmo jeito, um lado tem 3, outro lado tem 2 folhinhas. Então, passa pelo lado que tem 3. Dessa vez não tem problema, porque nós vamos fazer o arremate fazendo a volta completa embaixo do ilhós. Então, não tem problema se você começa de um lado ou do outro. Fechou a folhinha, você vê que lado vai aparecer menos a sua linha, ó, ou de um lado ou do outro, ó. Escolhe o lado que aparece menos. Só que dessa vez, como a gente vai fazer uma volta completa, você consegue ver a linha dos dois lados. Então, por isso que não tem problema de você fazer qualquer um dos lados primeiro. Faz no mínimo uma volta completa e depois corta a próxima, ó. Então, olha como fica organizado o seu avesso. Então, depois eu vou fazer aqui a linha de arremate do ilhós, faço a linha de arremate de início aqui da folhinha do outro lado, e olha como fica organizado. Então, agora é só você bordar esse passo a passo em todo o comprimento do seu trabalho. Eu vou repetir esses desenhos nos outros espaços, vou virar o meu trabalho, vou repetir esse mesmo passo a passo também para o outro lado, e já volto para mostrar para vocês o resultado final do nosso modelo. Assim que você terminar de bordar todos os pontos, olha o resultado maravilhoso que você vai conseguir ter. Esse é um modelo muito gostoso de bordar, ele é trabalhoso, mas ele só utiliza pontos fáceis. Então, é um trabalho que eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer e vale a pena o trabalho desse bordado, porque olha que lindo que ele fica.
Essa aula ficou comprida, eu tive que dividir em 2 aulas, era para ser apenas uma aula, mas como o passo a passo de cada um dos pontos precisou de mais tempo para ser gravado, então eu tive que dividir essa aula em 2 partes. Então agora a gente terminou o passo a passo do desenho, só ficou faltando agora o Hardange. O Hardange ele é opcional, você pode deixar essa parte em branco, pode fazer um falso crivo ou outro detalhe que você queira aqui no centro, mas eu vou fazer mais uma aula separada ensinando o passo a passo do Hardange para as amigas que querem bordar essa técnica. Então essa foi nossa aula de hoje, o modelo ponto reto com ponto ilhós para barrados e toalha. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas e também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Toda semana tem um modelo novo aqui para vocês. Tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.